Seja generoso, seja generosa. Melhore a vida das pessoas ao seu redor, não há nada mais belo que isso. Dê boas gorjetas, abra e segure as portas, dê presentes. Escreva mensagens e lembre-se de aniversários. A beleza é para compartilhar. Ame o seu nariz, esqueça a cirurgia plástica. Celebre as suas diferenças. Tente não ter uma vida mais longa do que a dos seus dentes. Crie confiança, seja você mesmo, único. Sorria. Tirei aqui, ó, do Karim Rashid, Design Yourself. Repensando o modo como você vive, ama, trabalha e se diverte. Enquanto o pessoal vai entrando, então, aí para a live, sejam todos bem-vindos, boa tarde. A Aline Marinheiro, do programa Reconectar, já chegou por aqui. Vou pedir para todos vocês clicarem aí no aviãozinho, vamos chamar pessoas. Boa tarde a todos. A gente clica aí no aviãozinho e sempre chama as pessoas que estão aí no nosso círculo mais próximo de Instagram. E aí a gente vai convidando essas pessoas para vir aqui para esse bate-papo maravilhoso, né? Então, agradecendo sempre a Lubrate pelo espaço aberto aqui para a gente falar da transpessoal, contar uma história. Bárbara chegando. Oi, Bá. E meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante. E eu estou aqui nesta série de lives, né, de segunda a sexta, trazendo pessoas aqui para contarem uma história. Olha aí o Manuel, Geisso, bem-vindos. Por favor, compartilhem a live. Essa série de lives é inspirada, então, numa leitura que eu fiz lá no CIT, no Colégio Internacional dos Terapeutas, fazendo um estudo sobre o livro Caminhos da Realização, do Jean-Yves Liloup, dos medos do eu ao mergulho no ser. Oi, Rô! Tudo bem? Boa tarde a todos. Então, eu vou ler rapidamente o trecho aí que inspirou essa série de lives, até para a gente se conectar aí com o campo, né? Rô Cubo e Rô Teixeira. Oi, tudo bem? Então, nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer um elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada, é o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. Pessoas que viveram uma experiência transpessoal tão intensa, brutal, que não conseguiram integrá-la. E nesse caso é o terapeuta que deve aprender a integrar esse estado de consciência ao estado normal. Bem-vindo a todos, Ângela, todos vocês aí, por favor, compartilhem a live. Hoje eu vou receber então agora a Aline Marinheiro. Ela vai contar pra gente uma história pessoal aí, transpessoal. Essas histórias então são para isso, justamente para a gente traduzir aí de forma prática. Oi, Aline. Oi, boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde. Tudo Obrigada pelo bem? convite. Tudo certo. Então, tá bom. Conta aí para o pessoal quem é a Aline rapidamente, para eles se ambientarem. Como que é o nome do teu canal? Certo. Eu sou terapeuta, né? Isso. E uma das minhas formações é a psicologia transpessoal. E eu tenho um programa terapêutico que se chama Reconectar. Uau! E o meu canal, né, no Instagram é justamente programa.reconectar. Quem quiser seguir lá, conhecer meu trabalho. Eu trabalho também bastante
com energia, tratamento energético, né? Porque eu sou reikiana, né? Formada no nível de mestre e também apômetra, né? Também trabalho com apometria. Então, Uau! estou nesse caminho aí. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Aline, por disponibilizar aí teu tempo e tua história. Como que é? Que história que você trouxe aqui para a gente hoje, nesta live? Me conta. Vamos lá. Então, assim, até um pouquinho antes da história, eu vou explicar rapidamente a questão do ser integral, né? Porque atualmente na sociedade nós estamos utilizando muito o mental e o racional, mas nós temos a intuição, nós temos também as emoções, as sensações, outras partes do nosso ser, né? Que a transpessoal trabalha muito com esse ser integrativo, né? De todas essas partes do ser humano. E eu gosto muito de. E a intuição é algo que a gente pratica todo dia, né? É algo que a gente, melhor dizendo, para cada vez se conectar com ela, você tem que praticar todos os dias, né? E a intuição é algo que não falha. A mente mente, a intuição não. Então é por isso que eu quero contar a minha história, e baseada na intuição, né? Então, eu também passo com a minha terapeuta, ela também é transpessoal, e, e o que que acontece? Desde mais ou menos do ano passado, assim começou a pandemia, lá para março, abril, eu comecei a perceber que meu fluxo menstrual começou a aumentar, né? E aí entrou a pandemia, fechou tudo, né? Aquela época lá que nada funcionou, né? Ficou uns 4, 5 meses assim. Eu falei, então vou esperar. E cada mês o fluxo aumentava mais. E eu não tinha como marcar nem ginecologista, meu ginecologista ligava, ninguém atendia. Então, eu Hum, achando que não era nada urgente, né? Fui esperando e me conectando cada vez mais com essa questão, né? Eu tinha alguns miomas no útero que já estavam diagnosticados. Falei, deve ser isso, né? uhum, Mas qual que era a questão? Quando eu cheguei no médico, ele pediu um novo exame e viu que os exames anteriores, esses miomas estavam diagnosticados errado, né? hum, Quem fez o exame diagnosticou como se estivesse fora do útero e não estava fora do útero, estava dentro do útero, por isso que estava sangrando, né? E aí tinha que uhum, fazer cirurgia. E aí o médico chegou para mim, né? O meu ginecologista falou assim, olha, ele cresceu muito, então já teve um fator do ultrassom, o médico que fez o ultrassom dá um diagnóstico errado, teve a pandemia e todo esse tempo ele cresceu, ele já estava com 5 centímetros. E falou assim, tá pegando quase todo o seu útero, é hum, quase toda a circunferência de dentro do útero, então não tem como tirar. Não tem como, porque vai tirar quase toda a parede do útero, o útero não vai aguentar e vai romper. Então tem que tirar o útero. E para mim aquilo, quando ele falou aquilo, a minha intuição, meu coração dizia: não, você não pode tirar esse útero. Aí eu fui e falei para o médico, falei assim, eu não quero tirar o meu útero. Ele falou assim, olha, não tem outra opção. Eu vou te dar um anticoncepcional para ver se esse fluxo vai diminuindo. O que eu posso fazer é indicar um outro colega que ele tira mioma através do canal vaginal. Você vai lá e conversa com ele, vê se ele consegue tirar, porque da minha parte não tem outra forma, né? E até conversei com ele, falei assim, mas não tem nenhum outro jeito de eu parar de menstruar? Ele falou assim, não tem, por conta do mioma, tá dentro do útero, no endométrio, você sangra e o mioma não para de sangrar. E aí eu fiquei com algumas alterações, né, no ferro, né, fiquei com anemia, porque eu ficava menstruando 30 dias, no outro mês mais 20 dias, então perdi muito sangue. E nisso eu fui no outro médico, que ele indicou, o médico olhou e falou assim, olha, eu só tiro miomas até 2 centímetros, centímetro e meio, no local que dá, não dá.
Foi e falou assim, Uhum. te indico para outro médico, outro amigo dele. E a minha intuição falava, não, eu não vou tirar o meu útero. E assim, eu me conectando em oração, sabe? Fazendo, depois até vou passar no final, né, o que eu faço quando eu estou assim, em dúvida, estou com essas questões que eu quero entrar em mais contato com a minha intuição, como que eu faço. E, e aí eu peguei e ele falou assim: olha, o que eu indico é retirada do útero. E falou, mas se você quiser, você vai no meu amigo. Indicou outro amigo dele. E nisso ia passando, né? Porque você marca a cirurgia. Aí ele pediu uma ressonância, o outro pede ultrassom, o outro pede outro exame. Então, pede exame de sangue. E foi demorando. Então, cheguei no Dr. Cláudio, ele é um médico vascular que faz embolização de miomas. Cheguei lá, conversei com ele, e aí tudo que os outros médicos me falaram, não dá, não dá, não tem como, é só tirando o útero, ele falou assim, não, dá para fazer sim a embolização no seu mioma. E o que que é embolização, né? Eu vou falar assim, não sei os termos médicos, vamos falar assim para o pessoal entender o que ele me explicou. O mioma, ele é muito vascularizado, ele tem muita artéria, chega muito sangue, por isso que ele cresce rápido, porque ele vai se nutrindo, né, do sangue, né, todos os nutrientes que a gente consome vai para o mioma também, e ele vai crescendo. Ele falou assim, eu vou através de como se fosse para fazer no coração, cateterismo, né? Funciona uma artéria, Uhum. chega até a artéria do mioma e solta umas bolinhas. Eu não sei o que é essas bolinhas, mas vamos falar assim, umas bolinhas que entopem essas artérias. E quando entope as artérias, esse mioma não é mais nutrido, então ele morre. E Uau. ele começa a morrer e começa a diminuir. Puxa. Tem casos que a pessoa vai expelir, né? Vai descolar, ele falou, morre depois de 3, 4 meses de escola da parede do útero e acaba saindo, né? E tá, daí eu fiquei assim, com o meu coração mais leve, né? Com a minha intuição. Não, você segue a sua intuição, fui atrás de um médico, fiz um exame, voltei, outro falou que não deu, até que eu cheguei no Dr. Cláudio e falou que era uma possibilidade, que não era 100% de certeza que o método ia dar certo. Ele, na medicina, ninguém garante 100% nada, né, gente, na Ó, cura. é. Não, não tem como. Mas eu sentia que isso ia ser bom. Aí estava marcado para fevereiro a cirurgia, né? Final de fevereiro. Aí, começo de fevereiro, eu fiquei Covid. Assim, 2 semanas antes da cirurgia. Nossa. Aí eu falei, não, meu Deus, isso não é mais uma novela, isso já é um seriado, né? Com vários capítulos, né? Aí respirei fundo, falei, não, mas tudo que a gente tem que passar, a gente vai passar. Desmarcou a cirurgia, tive que me recuperar, porque você não pode, depois de um Covid, fazer uma cirurgia logo assim, de depois de um mês, né? Foram mais uns 2, 3 meses para eu me recuperar, marcou a cirurgia novamente. E mesmo eu tomando nesse período anticoncepcional, o fluxo não abaixava muito, não. Deu uma melhorada, uns 20%, mas ainda ficava menstruando muito, tomando remédio, né, para anemia. E aí consegui fazer a cirurgia há quase 4 meses, 3 meses e meio, né, que eu fiz essa cirurgia. Mas qual que vai ser a minha história? Contei tudo isso, né, para chegar Contexto. toda essa novela, para chegar na minha experiência transpessoal. E nisso, eu, junto com a minha terapeuta transpessoal, nós fomos trabalhando essa questão do mioma, né? Então, ela fazia vivências, ela fazia atendimentos, né? Quem passa na terapia sabe que essas vivências, esses mergulhos internos, ela fez constelação, ela fez regressão, fez um monte de técnicas e cada vez explorando mais essa questão do mioma, né? Até que ela fez um psicodrama, né? É uma ferramenta de terapia que você dramatiza, né? Então a gente dramatizou esse mioma e aí o que que acontece? Eu consegui
acessar, eu não sei explicar sobre esse assunto profundamente, porque até eu fui pesquisar depois, não é a minha linha de trabalho, mas eu acessei o que eles chamam de registro arcástico. Acho. Não sei se é isso arcástico. Que são memórias, como se fosse um computador de todas as nossas vidas anteriores, né? E eu Sim. acessei uma das minhas vidas. E essa, só para vocês entenderem, isso foi antes da cirurgia, mas depois do Covid, assim, faltando 3 semanas para a cirurgia, 20 dias eu acessei isso. Eu vou falar Uau. só da minha parte, né? Porque tem 4 pessoas envolvidas e eu reconheci uma, então eu não posso contar todos os detalhes, eu vou contar da minha parte, da minha vivência, né? Porque eu não posso expor as outras pessoas, até porque isso é uma memória que está lá de outra vida. A Tânia até falou, né, que a minha terapeuta falou assim, que isso também pode ser transgeracional. Transgeracional é o quê? Um dos nossos ancestrais viveu isso e eu vim para limpar. Eu vou chegar no final da história, vocês vão entender. Então, e também pode ser esse registro de coisas que a mulher sempre passou no passado, de submissão, Hum. maus tratos, mas para o meu coração e para a minha intuição é uma vida minha, tá? Só que eu não Uhum. posso comprovar isso, né, gente? Claro. É uma história de sentir, uma história de conexão com a intuição, com o meu sentir. Então eu sinto isso. E o que que eu acessei? Eu acessei numa outra vida, eu dentro de um castelo gestante, e eu estava grávida e não era do meu esposo, né, que Uhum. morava que era de uma família da monarquia lá do rei. E então, o que acontece? Essa pessoa que eu estava grávida, e eu ficava dentro do quarto, porque o meu marido tinha saído para viajar e não sabia que eu estava gestante. Antigamente, isso foi bem antigamente, parece ser bem assim naquela época de 1500, 1400, bem lá atrás mesmo, sabe? Nessa época, Uhum. eu fiquei muito isolada. E eu achei interessante como foi ter sintomas a partir do momento que começou a pandemia, isolamento social. Uau. E eu fiquei, foram muitas coisas que foram linkadas igualzinho. Aí eu fiquei em isolamento. E nos últimos meses, antes de ter o nenê, o que que aconteceu? Eu fiquei totalmente isolada no quarto, porque não sabiam que eu estava gestante. Então eu fiquei isolada. Tive Covid, Hum. fiquei antes da cirurgia, um tempo antes da cirurgia, fiquei trancada dentro de casa, ninguém podia ter contato comigo porque estava Covid. Outra coisa. Aí, o que que aconteceu? Quando eu fui para ter esse filho, quando eu estava já para parir, essa pessoa que era o pai da criança apareceu e me tirou de lá, levou para uma praia, que foi até uma viagem, a praia, eu sei até qual que é, uma viagem que eu fiz há 2 anos atrás, 2 anos e meio, e o que não é aqui no Brasil. E aí, o que que acontece? Ele não queria que eu descobrisse que o filho era dele. Então, ele começou junto Hum. com outras pessoas a chutar minha barriga e matou o bebê dentro da minha barriga. Nossa. Igualzinho a forma que o mioma morreu, né? Porque o mioma, ele está no meu útero e ele morreu dentro do meu útero, né? Ele estava vivo, aquelas bolinhas que soltaram lá, que o médico soltou, ele pegou e parou de ser nutrido e morreu. E nisso eu comecei a sentir na sessão que o que eu estava passando é uma limpeza, não é nem dessa Hum. vida, porque a gente tem essas questões de doença de ser de metafísica, ser doença emocional, mas eu trouxe isso para limpar o meu útero dessa vida, o trauma que foi muito grande, né? Então imagina, chutarem a barriga, e isso era muito comum naquela época, as mulheres passavam muito Hum. por isso, né? Elas Uhum. início não tinham
como sobreviver, e também não tinha voz para falar nada, né? Hoje nós vemos, né, que está acontecendo isso em outro país, né? Como que ainda as mulheres não têm ainda essa liberdade de expressão, imagina naquela época. E eu acessei, a minha história que eu trouxe foi essa, porque eu acessei nessa sessão que era uma questão de limpeza do meu útero. Então, o que acontece? Uau. O que aconteceu lá, que era aquele trauma, que foi super traumático para mim, foi que veio nessa vida, eu vim com essas questões. Lógico que a gente sabe que o mioma, segundo a metafísica, né, da doença, o mioma é repressão de raiva. E desde pequena eu tive vários fatores que eu reprimi raiva. Então, quando eu Hum, fui crescendo, que eu fui aprendendo, entrando na jornada do autoconhecimento, fui treinando sim. aquilo e fui trabalhando isso. Mas eu passei por tudo isso na infância, adolescência, para gerar essa questão desse mioma, porque é uma limpeza do meu útero daquela questão lá de outra vida, entende? Isso, nossa, Bárbara, é o poder mesmo, porque qual que sempre foi a minha questão, gente? A minha questão sempre foi engravidar. E aí eu Hum, percebi que o quê? Que essa limpeza era para eu justamente passar por isso, que nessa vida eu vim para isso. E eu ficava sempre achando que eu que tinha me sabotado para não engravidar, que eu tinha feito isso, tinha feito aquilo. Várias cobranças. uau. Também tem a questão de não aceitar a doença. Eu falava assim, nossa, mas eu não acredito que eu fiz isso comigo. Daí na sessão chegava e trabalhava a autoaceitação dessa doença. Então, assim, foi um processo que não foi de um dia para o outro, né? Nós que somos terapeutas, estamos no caminho do autoconhecimento, sabe que um passinho de cada vez, né? Só que Uhum. isso mudou completamente. Eu fiquei com a dor, fiquei com mioma, passei pela cirurgia com dor, mas não com sofrimento, porque eu já tinha entendido o Hum, sofrimento que eu estava, de tudo que eu estava passando, ele não tinha mais. E eu acho que essa que é a grande sacada, quando você consegue trazer isso para você. É você entender o que você está no loop, o que você está sempre ali cocriando e você não aceita, e você entende. Daí, a partir do momento que você entende, você pode até passar pela dor. Nesses últimos 3 meses, eu passei alguns momentos de dor, tudo, mas agradecia pela limpeza, agradecia por isso que estava acontecendo comigo, que era uma limpeza do meu útero, algo que daqui para frente eu sei que acabou, encerrou, porque na sessão veio. A partir de agora, isso daí limpou, encerrou. Então, você vai para um outro ciclo, florescer, desabrochar outras coisas na sua vida. Então, é libertador, né? Eu acho que isso é libertador. E eu trouxe o meu exame, eu vou pedir licença para mostrar para vocês. Eu vou mostrar manda. o útero, eu vou mostrar o mioma, porque assim, gente, é incrível, porque assim, ele tá dentro do útero igualzinho um bebezinho, sabe? Ele foi crescendo, crescendo, o meu útero cresceu junto, o volume aumentou do meu útero super, dobrou de tamanho o meu útero, é como se fosse realmente um bebê que estava na minha barriga, mas era um bebê em relação à patologia para limpar o que aconteceu lá atrás. Com certeza. Pode mostrar, Aline. Nossa, Então pode. vamos. Ai, deixa eu tentar olhar junto com vocês. Ó, aqui, vocês Ah, estão conseguindo ver bem? sim, tá boa a imagem. Então, ó, aqui é o meu útero. E essa bolinha Ah, preta dentro do útero, todinho dentro, é o mioma. E os miomas nossa, geralmente são fora, não são dentro. é. Então, assim, esse daqui que eu tive é justamente dentro do útero. Entende? Uau. Ó, ele é totalmente dentro do útero. É como se fosse realmente, assim, uma bolinha dentro do útero crescendo como se fosse realmente um bebê. E teve as coisas que não são coincidência. Fui fazer o Hum, exame antes da pandemia, teve um diagnóstico errado. Esse mioma fora você não tira, mas dentro tem que tirar assim que ele é pequeno. Teve uhum.
do médico que fez o meu exame, né? Laudou errado. Entrou Sim. pandemia, tudo fechou. Tudo isso colaborou para ele crescer e eu não consegui tirar ele, Uhum. entendeu? Até eu chegar em um médico que faz um procedimento que mata o mioma dentro do útero. Ou seja, o mesmo processo que eu passei naquela vida. Que para mim é um processo que eu passei, tá, gente? Mas se Sim. você for estudar questão de registro arcástico, pode ser registros que já tem planetário do passado, pode ser transgeracional da minha família, como pode ser uma vida passada, né? Então, tem Sim. várias questões. Estou colocando para mim, né? O que faz sentido para mim, que eu senti, é entrar nesse sentir, né? Quando a gente entra nesse sentir, e eu senti que aquilo era uma vida anterior minha, fez sentido para mim, entendeu? Isso. E reconheci uma pessoa que estava junto comigo hoje e que o processo dele é exatamente o processo que eu vi lá. Assim, eu só não posso contar porque não é o meu, Sim. mas eu achei isso muito interessante, assim, e eu quis compartilhar com vocês uma história totalmente íntima, né? Mas eu senti muito de Sim. conversar com vocês, porque Gratidão. para mim, assim, foi a maior história da minha vida em questão de autoaceitação, porque quando a gente fica no mental, a gente só julga, a gente só critica, a gente não entende, né? Então, a Isso. partir daí, eu comecei a cada vez mais me conectar com a minha outra parte, né, da intuição, do sentir. Isso. É, ó, a Bárbara, gratidão. Eu também, gratidão, amei, ó. Rô, gratidão por compartilhar também, compacto dessa gratidão. Porque Ah, é isso, né? A gente está aqui nessas lives para falar disso, né? A transpessoal, ela também aceita este assunto, né? Ela entende isso como uma possibilidade. E se essa possibilidade ela te ajuda, por que não, né? Utilizar? Então é isso. E aí independe da, de crença, de religião, independe disso, independe sim do que você sentiu, como você falou. Eu vivi isso e isso levou aí a teu processo de cura. Obviamente, você não ficou só sentada meditando, esperando o mioma assumir, você foi no médico, você fez procedimentos, você chegou no médico certo, com o tratamento adequado para você. Mas se você não faz esse trabalho é, completo, né? Como você falou, integral, né? Aí não fecha e pode ter eu outro problema. né? Eu fico imaginando, hoje eu imagino, se eu tivesse optado pelo primeiro médico, ou pelo segundo, ou terceiro, porque foram três médicos que falaram que eu não tinha possibilidade, era só tirar o útero, só retirar o Sim, útero. Então, se eu não seguisse a minha intuição, o meu sentir que eu não sentia, e assim, eu estava sofrendo, sangrando, muitas pessoas, muitas pessoas falaram, Aline, você já está doente, você já está com anemia, você vai piorar, até quando você vai ficar arrastando isso? Muita gente falando, não, Aline, o que que você vai querer com esse útero, Aline? Já está cheio de mioma, já está isso, aquilo. Tira isso logo, senão isso vai piorar, isso você pode ter uma doença pior. Então, assim, se você vai pela mente e tira o é, útero, né? Que nem no meu caso, se eu me desesperasse, fosse pela mente, não meditasse, não orasse, porque eu orei, acreditei que ia ser o melhor, segui minha intuição, meditei através de várias meditações, o sagrado feminino também me ajudou muito, comecei a fazer rodas de sagrado feminino, agora online é mais fácil ainda, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma agenda cheia. E aí, uma hora uhum, de outro, para você sair e se deslocar, né? Nem moro em São Paulo para chegar até São Paulo. Enfim, fui procurando também tratamentos, né, para isso, alternativo. E se eu tirasse esse útero, eu ia ter que
na minha percepção hoje, eu teria que voltar uma outra vez para fazer esse processo, porque eu rompi esse processo. Eu não limpei, não Uhum. passei pelo processo. Se você tira se eu retirasse esse útero antes de passar Uhum. todo esse processo, eu fui lá e cortei no meio o processo. Então, É. será que eu limpei? Será que eu passei para limpar toda essa questão desse trauma? Porque a gente não sabe realmente, né, tudo. Eu acessei uma partezinha, um diazinho, uma cenazinha, eu não sei o que mais tem em volta disso, né? E se eu Uhum. tirasse esse útero, será que eu teria que voltar de novo com o mesmo processo para passar de novo? Será? Uhum. Não sei, não posso garantir nada, mas aí você para pensar, né? Quando a gente se conecta com o divino, se conecta com a intuição, se conecta com esse sutil, né? Que é algo que não dá para explicar com a razão, a gente chega nesse ponto, né? De fazer as coisas mais Sim. assertivas, né? Ter ações mais assertivas, né? É, e tem livros tem o livro da Várias Vidas da Alma, se eu não me engano, que ele fala, né, de diversas experiências e do processo que a integração disso, né, que é isso que me motivou a fazer as lives, é isso, é a gente ter uma consciência, de repente uma outra parece, mas precisa fazer o elo entre uma consciência e outra. E você fez toda a conexão entre a tua consciência lá de uma memória antiga de vida passada, acessada aí pelo registro akáshico, e integra com o que você está vivendo agora e você identifica as coincidências, né? Você consegue olhar e integrar tudo isso. Nesse livro ele fala que o mais importante é isso, é a pessoa integrar e a vida dela seguir adiante, né? Seja aí num processo físico, como foi o seu, ou seja numa depressão, seja numa outra síndrome, ou então num comportamento, a pessoa não consegue viajar, não consegue sair de casa, não consegue várias coisas, porque ela tem alguma coisa que ela ainda não integrou, não resolveu. E aí é onde a terapia, né? E você coloca bem que tudo isso surgiu em processo terapêutico com uma terapeuta transpessoal, utilizando aí de vários recursos, né? Que é uma Uhum. investigação não assim de rápida, né, Aline? Não, não foi algo rápido. E E assim, de todo o seu trabalho, né, também. Não é só ir na terapia, mas você trabalhou bastante para esse processo, né? sim, Acredito. e tem toda a questão assim de fora a terapia, eu também fui fazendo outros tratamentos, né? Que nem o sagrado feminino. Eu também, antes de chegar nesse ponto do psicodrama, já tinha acessado essa imagem, não inteira, mas essa imagem já tinha vindo em apometria, então já tinha feito Hum, porque a apometria faz resgate, né, de vidas anteriores, né? Então já tinha sim. sido, no meu campo energético já tinha feito resgate. Então, tudo Hum, assim, você sente fazer aquele tratamento? Faz. Igual na apometria, eu senti, eu fiz. Então, aquela energia já tinha sido resgatada, tratada, já tinha ido para o conselho kármico sendo tratado, então eles já estavam trabalhando, entende? Não é de um dia para o outro, agora sim, do nada aparece isso. Você vai hum, trabalhando. Aí você vai no Sagrado sim. Feminino, você entende o seu ciclo menstrual, aí você entra de acordo com o fluxo do seu ciclo menstrual, e isso vai puxando, entende? Então você vai saindo daquela questão, né? Nossa, de culpa, né? De culpar o outro. Nossa, eu passei por aquilo na infância, eu passei por aquilo, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. Você sai daquilo para olhar um todo, né? Porque às vezes a gente tem um olhar muito pequeno, né? O olhar da Sim. mente mesmo, né? Do É, racional, né? Julgador, crítico. Então, quando você sim. vai para esse olhar, você acaba indo para um todo, né? Um todo que muitas vezes a gente só sente, porque o fluxo do universo, né? Essa criação desse universo gigante, a gente tem que só entregar e entrar no fluxo, né?
Porque não dá para Sim. explicar. Um ser humano vai provar nada e vai explicar nada, né? Só sente mesmo. Só a agradecer, essa live fica gravada. Se você lembrou de alguém, por exemplo, que não está aqui com a gente, que pode reverberar, de você passar essa história adiante, passe. Sim, Rô, o autoconhecimento é gradual e longo. Também teve o Jonathan que comentou aqui que é apaixonado pela transpessoal Somos. Ah, Deus, seja bem-vindo, todos vocês que estão entrando aí. Gratidão por todos que ficaram com a gente aqui ao vivo e assistiram essa live, ou que só ficaram um trechinho. Aos que vão assistir também, né, no gravado. A Rô assistiu todinha, a Rosângela Cubo, lá de Vitória, entrou, assistiu inteirinha. Eu que agradeço, Rô, de você estar aqui com a gente. E te agradecer super a Lubrate, né? Essa semana a gente tem mais lives amanhã com a Sabrina Shore, que ela é coach integrativa, às 5 horas da tarde. Depois tem a Juliana Lutúmulo, ela fala bastante sobre Reiki, 11h30 da manhã. Aí a Paty Casselli na quinta-feira. E na sexta-feira tem uma história incrível que eu gostaria, eu vou falar todos os dias isso, porque quero todo mundo aqui em peso para ouvir a história da Renata. É maravilhosa. Não que as outras não sejam, só tenho ouvido histórias fantásticas aqui, a tua é uma delas. Mas assim, é uma história mais maravilhosa que a outra, por isso que eu estou encantada de estar aqui ao vivo com vocês, podendo compartilhar, porque eu poderia estar numa conversa junto com a Aline, né? Falando assim, olha, Aline, e aí a Aline me contasse isso e tal, e aí ficava só entre a gente. Não, vai ficar gravado, vai ficar na Lubrate, fala ali. A minha mãe está aqui. A minha mãe, eu acho que não sabia dessa história, né? Por completo. Então, até a minha mãe não sabia por completo a história, né? Escreve aí, mãe. Aham. Mãe é mãe, né? Sempre nos apoiando, sempre aí juntas, né? É isso. Estou Como esperando a essas história da amigas. Rosângela Teixeira também aqui. Ela tá para vir aqui com a gente. Estou aguardando. Em breve também, se vocês quiserem mandar direct para a Lubrates, sente vontade de entrar aqui ao vivo, quem sabe a gente abra aí, né, para as pessoas, por que não? Quem tiver vontade de fazer uma live e contar a história transpessoal, ah lá, a Rô vem em breve. É Ai, gente, isso, e a proposta. Oi? eu agradeço a todos vocês aí por ouvir, Isso, foi pela troca. pela troca, é isso. E sigam lá, Aline, no programa Reconectar no Instagram, né? Sigam também o Te Cuida, sigam a Lubrate, vamos seguir esses canais maravilhosos que falam sobre autoconhecimento, sobre tratamentos, sobre terapia. Fiquei sabendo agora e achei maravilhosa. Obrigada. Como chama tua mãe? Ela só tá o sobrenome, né? Isabel, Oi? Isabel, Isabel. Isabel, muito obrigada. Muito obrigada, que maravilhoso poder conectar você com essa história. Ah, Darlene, oi, Darlene. Gente, a proposta é de fazer uma live curta, mas dá vontade de ficar aqui, ó, o dia todo batendo papo com vocês. Não dá, Aline? Passa rapidinho, assim, ó, um muito instante. rápido. E eu contando, nossa, voou. Eu não sei Voou. se tem ainda uns minutinhos só para eu falar a dica lá da intuição, pode ser? Pode ser. Isabel, sua filha é especial, também acho. Ah, amo vocês. Olha que lindo. Oh. Ai, ai. Então, Fala ó, aí, Aline. a dica que eu vou passar, porque é o que eu faço. Quando tá nessas questões que agora eu conto tudo isso, né, de uma forma integrativa, virou uma história, né, de vida, algo que ajuda o próximo, ajuda a mim, sem sofrimento. Mas quando você está lá no sofrimento é diferente, né? Quando você ainda não Sim. integrou, né? E foi os passos que eu passei, né? Há 2 anos, mais ou menos, que eu estou nesse processo todo. Então, o que que acontece? A intuição não falha. Se você fizer uma oração de coração, sabe assim, ó,
não sei mais o que fazer, Deus ou algum santo, quem você acreditar. Eu entrego. Universo, luz. Universo, luz, Shiva, tem Você... vários. O que você se conectar, né? Tem vários. Uhum. Você pede, faz essa oração e fala assim, por favor, me dê uma luz. Eu não sei mais o que fazer, eu entrego, né? A gente tem horas que a gente não sabe fazer, eu entrego. Só me dá uma orientação, né? E aí eu sinto, às vezes, que nem esse daqui, esse livrinho é mensagem diária, tem oráculos, ou até mesmo livros que você tem, sabe? Você sentiu, você vai lá, abre na página, aqui é por dia, né? Às vezes você abre no dia, Uhum. que tá a mensagem, lê aquela mensagem, te responde. No oráculo, tira uma carta, aquela carta te responde, abre um livro, abre a Bíblia, sei lá, lê aquilo que geralmente você vai ter uma resposta, geralmente vai ter algo que te ajude. Isso eu faço sempre que eu estou nessas questões de entrega, que você não tem o que fazer, né? Só Sim. aguardar as orientações aí um dia após o outro e confiar que vai dar certo. Com certeza. Gratidão, Aline, gratidão, Alubrate, gratidão a todos que estiveram aqui. Muito, muito obrigada. E um super beijo para você. Obrigada, gratidão, Sandra Lubrati, a todos vocês. Muita gratidão. Ai,